Olá, eu sou Tainá Fonseca, empreendedora e idealizadora do Na Trilha das Minas. Este é o podcast que destaca a força e a trajetória das mulheres no empreendedorismo e na carreira em Sete Lagoas. Cada episódio eu recebo uma convidada especial para compartilhar sua história, desafios e conquistas, com o objetivo de inspirar e fortalecer outras mulheres que também querem trilhar os seus próprios caminhos. O Na Trilha das Minas é um projeto realizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e da Prefeitura de Sete Lagoas. Aperte o play e vem com a gente! Oi, gente! A convidada de hoje é muito especial porque ela é uma amiga pessoal minha há mais de 10 anos. Ela se chama Ana Flávia e a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela. Ela é uma mulher que me inspira bastante porque ela, além de ser formada, em Direito, que é uma carreira aí, complicada, necessita de vários aí processos, ela é uma mulher que me inspira bastante pela sua trajetória e eu tenho muito orgulho dela, então não poderia ser diferente falar sobre empreendedorismo e carreira e trazê-la até aqui. Ai, Tainá, obrigada. Assim, pra mim é um prazer enorme estar aqui. Primeiro porque você é minha amiga, então você acompanhou tudo há isso. Mais de 10 É anos. difícil, mas em segundo lugar porque eu tenho certeza que assim, tudo que você toca vira ouro. Ai, então, pra mim é uma honra enorme estar aqui nesse projeto piloto, que eu sei que vai ser um sucesso, é óbvio. E assim, eu espero poder compartilhar aqui um pouquinho, da minha experiência, poder agregar um pouco. Mas, acima de qualquer coisa, obrigada. Ai, amiga! Obrigada. Olha, gente, são 9 horas da noite, tá? Ela trabalha cedo, é uma mulher de negócios. Então, assim, a gente tem que dar muito valor assim, às nossas amizades. E eu celebro a nossa amizade, né, amiga? Tudo que a gente for conversar aqui, que eu enaltecer ela, eu falo com ela sempre. Todos os dias. Então, assim, não vai ter nada assim, Nada, toda nenhum novidade mistério. entre nós. Exato. Mas, que sirva para inspirar vocês. Então, Ana, conta pra gente como que foi esse processo de você entender que você queria fazer o direito, onde que você estudou, um pouquinho aí da sua trajetória, da sua jornada. Tá. Então, na verdade, eu não queria direito. Para começo de conversa, nunca foi, assim, o meu grande sonho e tal. Se for olhar o que eu realmente queria, não era isso. Mas o direito, ele sempre me encantou porque é uma área que ela tem uma diversidade de possibilidades. Sim. Então, assim, quando eu fui escolher minha carreira, eu fui muito prática. Eu queria fazer psicologia, eu passei em psicologia, porém eu falei, cara, não, eu acho que o direito ele pode me dar mais possibilidades. Sim. Então, a partir disso eu tomei a minha escolha e assim, depois eu apaixonei pelo direito quando eu já estava na faculdade. E aí, assim, todo estudante de direito tem aquele momento complicado. Eu acho que todo estudante, na verdade, a gente chega ali na faculdade, na metade da faculdade, a gente tem uma crise, assim, nossa, será que eu tô no lugar certo? Será que é isso que eu quero fazer da minha vida inteira? E a gente sai muito novo também, do ensino médio e tendo que tomar essa decisão tão séria, tão rápido, As pessoas cobram muito isso da gente também. Exatamente, assim, eu tomei essa decisão, eu tinha 17 anos. Não acho que foi uma decisão errada, de forma alguma. Mas, assim, e eu acho que eu fui até bem, porque eu falei, cara, eu preciso ser prática. Então, assim, foi difícil porque quando todo estudante de direito vai se identificar com isso que eu tô falando nesse momento. Você entra na faculdade, você acha que você vai ser a Annalise Keating, entendeu? Que você vai participar de suítes, que você vai pro tribunal e tal. Sim. Ninguém conta pra gente que é do jeito que é. Tem uma romantização ali, na profissão. Super. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, então... Aí eu fui fazer meu primeiro estágio, eu falei, cara, peraí, não tem um juiz com aquele negocinho assim, fiquei um pouco frustrada. Mas depois eu apaixonei, porque eu vi que o direito ele é o que eu já tinha previsto mesmo, ele é muito amplo. Então eu decidi isso, a gente estava junto, você tomou essa decisão com comigo, certeza, é verdade. Então eu decidi na escola mesmo. Sim. E aí, depois que eu criei esse encantamento, principalmente depois que eu comecei a praticar. Quando eu entrei no estágio, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Ai, que legal. Mas, assim, não foi uma decisão dotada de muito encantamento e paixão. Não foi uma coisa que eu sonhava, foi uma coisa que eu precisava. Sim. Entendeu? Então foi mais nesse sentido. Conheço, bastante da sua trajetória profissional e sei que você entrou no mercado, assim, numa parte mais tradicional do direito, da parte dos contratos, coisas mais burocráticas.
E o ponto principal, assim, né, do que eu quis te trazer para comentar um pouco sobre, é sobre a transição de carreira, né? Hoje você trabalha numa área mais voltada à tecnologia, que é uma área, assim, que às vezes você, né, na advocacia, você nem pensa que seria possível. Então eu queria saber, assim, em que momento você teve essa virada de chave, né, de sair desse ambiente mais tradicional para esse ambiente mais diferenciado. Assim, como tudo na minha vida, foi freestyle. Completamente freestyle. Eu entrei, assim, eu saí da faculdade, depois de um tempo eu entrei num escritório bem tradicional. Sim. E, assim, isso foi fundamental para que eu soubesse o que eu queria. Porque hoje, felizmente, eu sei um pouco dos dois mundos, né? Eu sei um pouco do que é a advocacia tradicional, o que é essa área da advocacia 4.0, digamos assim. Sei o que é trabalhar no setor de tecnologia. Então, quando eu estava nesse escritório, né, mais tradicional, eu cheguei num momento da minha carreira que eu sentia que não estava me desafiando tanto mais. E você sabe que a Ariana... Nossa, gente, eu conheço muito. Então, assim, não tem como, a gente... Sim. E aí, o que acontece? Surgiu essa oportunidade e eu falei, cara, que coisa maluca, né? Vou experimentar. E aí, eu fui trabalhar numa Legal Tech, hoje eu tô numa Legal Tech, inclusive, também. O que seria uma Legal Tech? Uma Legal Tech, geralmente são startups e o objetivo delas é oferecer soluções para o setor jurídico. Então, assim, dentro da advocacia tradicional, né, principalmente, a gente tem vários processos que são muito, assim, burocráticos, muitas vezes repetitivos e tal. E a função da Legal Tech é justamente a gente usar a tecnologia para poder curar esses pontos, né? E otimizar também, né, os processos. É essa a palavra. Otimizar os processos. Sim. Então, basicamente, a função de uma Legal Tech, o que uma Legal Tech faz, né? É isso. Geralmente são advogados, todos que eu conheço, assim, pelo menos. O corpo da própria empresa é composto, a maioria, por advogados. Claro que a gente tem os engenheiros, porque senão não tem como. Tem a equipe de vendas, tem todo mundo. É uma empresa, né? Não é um escritório de advocacia. Mas é bem direcionado mesmo para esse setor jurídico, sabe? E agora eu fiquei curiosa também em relação a quais outras habilidades você teve que aprender, porque você tem que entender um pouco mais sobre, né, os softwares, né, os aplicativos. Então você precisou se capacitar até mesmo em programação. Exatamente. Exatamente. Assim, essa área, né, das Legal Techs, esse setor, ele é muito novo. Então, na faculdade, eu acho que tem uma universidade, não sei se é a USP, mas a gente tem pouquíssimas universidades no Brasil que tratam sobre a famosa engenharia jurídica, né? Que a gente tem isso hoje, essa nova carreira aí, os Legal Ops também. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, o direito era um. Sim. Quando eu saí, ele era outro. Hoje ele já é outro, amanhã ele vai ser outro. E as áreas vão inovando. Sim. Agora com a IA, então, assim, vai mudar completamente. Tanto o pessoal muitas vezes fica focado na própria legislação. A legislação muda o tempo todo. A cada 15 minutos você tem uma legislação tributária diferente. Porém, a própria área jurídica, ela também se modifica, assim como qualquer outra área, né? Qualquer outra profissão. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu não aprendi nada do que eu fazia hoje, do que eu faço hoje. Sim. A prática me trouxe muito isso, essa questão da programação. Então, você aprende muito na prática, mas é claro que você também tem que ali buscar algum conhecimento, linguagem de programação. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que era Python, não fazia ideia do que era isso, JavaScript. HTML eu tinha visto no Tumblr, quando eu usava. Mas, então, hoje em dia eu tive que aprender um pouco sobre isso. Claro, contei com o apoio das próprias empresas, das próprias Legal Techs, que elas têm você faz um onboarding, né, lá, que eles vão te ensinar. Cada Legal Tech tem o seu software, tem a sua forma de trabalhar, então você tem que ser bem versátil para aprender sobre isso. Mas além dessa questão técnica, tem outras skills aí que a gente tem que aprender, mas eu acho que, assim, a prática ela te ensina muito mais. Então, o que eu falo pra galera não tenham medo. E para toda profissão, você tem que ser multidisciplinar hoje em dia. Então, assim, às vezes a gente fica numa ansiedade, assim, nossa, o que eu vou fazer quando eu me formar? E às vezes fica muito bitolado em uma matéria ou outra.
Mas quando você sai da faculdade, né, entra de fato aí no mercado de trabalho, ele mesmo vai te, né, te moldando, te impulsionando a aprender coisas novas. E eu acho que é mais estar aberto, né, a aprender essas coisas e ir se adaptando aí de acordo com o que o mercado pede. Exatamente, você tem que buscar o seu caminho, ele vai aparecer, só que você tem que estar disposto, Sim. né? Então, aos poucos, seu caminho ele vai existir, você vai trilhar, desde que você esteja disposto a X, a Y. É o que eu falei, eu acho que a grande vantagem do direito é isso, você pode ser o que você quiser, digamos assim. Então, como eu falei, quando eu entrei, eu foquei, nossa, eu vou ser juíza. Sim. Hoje em dia, eu já fico, cara, será que é isso mesmo? Acho que não é muito minha vibe. E você tem que desconstruir essas ideias que você tem sobre carreira, né, também, e deixando também a vida ir te levando, óbvio, né, que com muita responsabilidade, porque não é fácil. Mas assim, agora que você tá aí nesse mundo corporativo, que você tem essa diferença de ambientes mesmo, quais são os desafios assim que você vê mais assim na sua carreira, no ambiente de trabalho, em relação a gênero, em ser uma mulher nesse, né, ambiente mais majoritariamente masculino, né, tecnologia aí? Como que você lida com essas questões, como elas te afetam? Olha, eu acho que o desafio técnico, ele sempre vai existir, porque como eu falei, hoje em dia eu estou num setor completamente novo, né? Uma área completamente nova, então é muito assim, você descobre o que você tem que fazer no dia, então assim, é extremamente freestyle, mas o mundo corporativo, eu sei que ele tem uma demonização muito grande hoje em dia, e eu concordo, porque é muito difícil mesmo, é um setor extremamente masculino. Porém, eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços. Mesmo que você seja a única pessoa que vai estar ali, né, a única mulher que vai estar ali naquela reunião. Eu já participei de reunião que eu era a única mulher. Isso é muito comum, né? É muito difícil. Então, assim, eu era a única mulher na reunião, era uma empresa pública, com a maioria das pessoas mais velhas do que eu, todos homens. E, assim, além do fator gênero, tem também o fator idade que você tem que conciliar, porque às vezes as pessoas falam, cara, essa menina aí tá me dando um treinamento, eu que já tenho 20 anos de empresa, ela tá querendo me ensinar alguma coisa. Então eu acho que o mundo corporativo, isso é muito clichê, mas uma das maiores dificuldades é o ego. Você tem que lidar um pouco com o ego das pessoas, até com o seu próprio ego, de entender que você não vai saber tudo. Então, às vezes, você vai precisar escutar aquela pessoa que não sabe de tecnologia, mas ela tem alguma coisa para te ensinar, seja do processo interno da empresa. Então, mas eu acho que a maior dificuldade, assim, considerando essa questão do gênero, é o fato de que, assim, Brasil, né? Brasil 2020. Quando eu tava em escritório de advocacia, principalmente, eu sentia muito mais essa questão corporativa do que hoje, que eu tô numa startup, então é muito mais... É mais flexível o trabalho também, né? Então, assim, eu tinha que respeitar dress code, forma de falar. Exatamente. Era bem... Não tinha pensado por esse lado, né? É tudo muito quadrado, assim, né? Nesse ramo, assim, tradicional, de escritório, de ter uma visão do advogado, que é uma pessoa super séria, burocrática e tudo mais. E a gente vê o seu perfil, que é totalmente diferente. Tipo, você é super flexível, você precisou se adaptar. Então, assim, gente, o perfil da Ana Flávia é diferenciado. Ela já deu aulas e palestras aqui pra gente. Mas, não, real, tipo, você falou coisas que eu nunca tinha pensado. Essa questão de, você tem que se adaptar. Pra você chegar numa reunião e, né, só ter homens mais velhos, você tem que adaptar o seu discurso, né, pra poder ser ouvida. E isso é uma coisa que as mulheres fazem constantemente. E você tem que fazer isso diariamente, né, assim, pra você... E às vezes você não vai ser ouvido. Eu acho que um dia que foi marcante pra mim é que eu precisei chamar um engenheiro, né, um homem, pra entrar comigo na reunião. Ele ficou de ouvinte, tipo assim, ele não falou absolutamente nada, mas ele precisou entrar comigo na reunião pra eu conseguir ser ouvida. Nossa, porque senão ninguém ia me ouvir. Era uma reunião nova, eu já sabia, já tinha acontecido essa primeira. Aí eu falei, não, a segunda vai ser as mesmas pessoas, mais velhas do que eu, apenas homens. Aí esse amigo meu nem participava do projeto. Eu falei, cara, você tá on aí, tá horário? Tô, então entre comigo nessa reunião, pelo amor de Deus, porque senão eu não vou conseguir falar.
e dito e feito, assim. Então, o mundo corporativo, ele tá mudando, a gente tá ocupando esses espaços, mas eu acho que o principal problema é que, embora a gente tenha muitas mulheres, inclusive na advocacia, quando você vai para a hierarquia do escritório, né, lá para os stakeholders, que a gente chama, Sim. você vai ver só homens. Sim, então, os assim, cargos, né, de chefia, CEOs, né, Exato. diretores, majoritariamente são homens e geralmente ainda. pessoas assim que não são tão flexíveis. Hoje eu tenho a sorte de estar numa empresa que o meu CEO, ele é um homem e tudo mais, mas ele tem um perfil exatamente igual ao meu. E, assim, justamente porque eu sofria muito em escritório de advocacia, porque você me conhece, eu sou zero, assim, não dá pra me encaixar numa caixinha. Claro que eu tive que me adaptar, mas era uma coisa que me doía. Eu entrava numa reunião, eu não podia brincar com o cliente, eu não podia ser eu mesma, eu tinha que ser uma figura totalmente engessada. Isso era uma coisa que me deixava mal. Então, hoje, só de ter essa flexibilidade, ter essa autonomia de, tipo, não, seja exatamente quem você é. Entendedores entenderão. Então eu fico bem, assim, eu acho que eu tô num lugar mais confortável. Mas é claro que, gente, o mundo corporativo não adianta. Ele é demonizado, tem muito. Você vai no TikTok, você vai ficar, meu Deus, eu nunca vou querer entrar no setor corporativo. Não é pra mim. Mas o que eu falo é, gente, não é isso tudo. É ruim às vezes, mas você também encontra o seu caminho, você vai encontrar pessoas maravilhosas, então esteja disposto. E também uma dica que a gente pode dar, assim, para quem está começando aí no mercado de trabalho, é estudar profundamente a empresa que você tem interesse de trabalhar. Porque às vezes a gente fica muito assim, eu preciso trabalhar naquela empresa. Mas você quer estar lá por quê? Assim, é uma questão de status, é uma questão de, não, ali eu sei que é onde eu vou desenvolver minha carreira. É para provar alguma coisa para alguém. Então, assim, você tem que pensar muito bem, né, antes de começar a trabalhar numa empresa e também pesquisar sobre ela, porque você também vai estar fazendo a empresa crescer. Sim. Então, assim, o que ela também pode te oferecer ali no seu crescimento? Então, assim, hoje em dia a gente consegue buscar mais informações, né, sobre as empresas, a gente tem aí vários dispositivos, redes sociais, o site das empresas, conversar com pessoas que são da área é importantíssimo também. Eu acho que a gente cai muito nessa, eu quero ser engenheiro. Já conversou com algum engenheiro? Exato. Sabe como que é o dia a dia dessa pessoa? Realmente isso se encaixa comigo? Sabe? Então, hoje em dia a gente tem mais essa possibilidade, né, de comunicação com as pessoas. Então, usar isso, né, a nosso favor. Exatamente, assim. E verifica quem são as pessoas que estão nessa empresa, sabe? Verifica se tem mulheres em posição de liderança, se tem pessoas. Eu sempre olho isso, assim. Tem pessoas parecidas comigo? Tem pessoas negras? Tem mulheres? E em que posição que tá? Porque não adianta você olhar o quadro de funcionários e essas pessoas nunca subirem de carreira, elas sempre estarem no mesmo lugar. Claro que tem uma questão subjetiva, óbvio, sempre vai existir. Mas, assim, essa empresa, ela, pelo menos, assim, se preocupa ou finge se preocupar com isso. Muita já empresa é alguma coisa. Usa desse discurso, né, para poder fazer uma limpeza na imagem, mas quando a gente estuda a fundo, não é aquilo que é praticado. E é pior. Costuma ser pior. Então, assim, hoje a gente tem vários mecanismos e uma coisa que eu acho que a gente não tem que ter medo é de realmente perguntar, sabe? Assim, é o que você falou, procura saber sobre isso, investiga. A gente tem aquele site, né? Pode falar? Glassdoor? Pode, claro. Que você procura sobre os escritórios de advocacia, você procura sobre as empresas. Então, assim... O Google tá aí, gente. Tem que pesquisar. Google tá aí. Hoje a gente tem, assim, uma pauta de diversidade muito grande e isso é o que você falou. Pode ser uma cortina de fumaça gigantesca para coisas muito mais graves. Então, assim, eu acho que o setor corporativo, ele tem vários problemas, mas eu tô buscando agora tirar um pouco dessa demonização que existe, porque a gente tem que ocupar esses espaços. Essa reunião que eu citei, meu amigo precisou participar, mas na terceira eu já consegui falar e ele não entrou. Então, a gente precisa ocupar. A gente só vai conseguir tirar essas barreiras que existem hoje, infelizmente, se a gente ocupar esses lugares. E é muito solitário, assim. No início, meu maior problema era eu olhava pro lado e não tinha ninguém parecido comigo, eu me sentia extremamente solitária. Mas depois eu cheguei à conclusão que, tá bom, o meu papel aqui é esse. É sobre isso. Então. E assim, já que a gente tá falando sobre inspirar as pessoas a procurarem mais, saberem mais, né?
Para quem tem interesse em seguir essa área, conta um pouco sobre como é seu dia a dia, suas atividades, o que você costuma fazer. Gente, é o seguinte, é caos. Mas ela gosta Mas do caos. é um caos, assim, que eu particularmente gosto. É o que você sabe muito bem disso. Sim, gente, ela é assim. Eu vou interromper mesmo. Ela tem que se sentir desafiada o tempo inteiro. Motivação, assim, ó. É um problema. De acordo com o que está sendo pedido. Mas, não, é um problema, mas, ao mesmo tempo, assim, é uma das pessoas mais competentes que eu conheço, de verdade. Se não fosse, eu não teria chamado, tá bom? Porque eu fiz uma seleção, assim, impecável das pessoas que eu convidei aqui pro podcast. E, assim, a Ana Flávia, ela é impecável em tudo que ela faz. Não, e ela um fato aprende curioso. muito rápido tudo. Eu fico impactada com isso. Não, um fato curioso é que eu entrei na primeira Legal Tech por sua causa. Verdade, gente. A gente até combinou que eu ia pagar um jantar pra ela se eu passasse. Eu fui uma incentivadora Foi, dessa transição. ela assim, cara, é assim, você precisa fazer isso. Então, assim, se não fosse você, querida, eu não estaria aqui hoje. Que fofa. Então, minha rotina, ela é bem dinâmica, né? A gente já usou essa palavra aqui algumas vezes. Mas, assim, a ideia é você fazer diversas atividades. Eu gosto desse dinamismo e dessa multidisciplinaridade que tem na minha área. Sim. Então, assim, o que eu faço, principalmente, que antigamente eu morria de medo de fazer e hoje em dia é uma coisa que eu mais gosto, reunião. Então eu faço muita reunião com o cliente. Realmente. Tem dia que você nem consegue falar comigo porque eu fico emendando uma reunião na outra. Então, assim, a gente tem muito esse acompanhamento junto com o cliente, sabe? A gente acompanha todo o processo dele. Então, assim, do momento em que ele chega contratando a gente até o momento que a gente fala, não, agora tá tudo certo e tudo mais. Além disso, tem a parte da configuração, né? Então, da programação. Claro que, assim, nem se compara ao que um engenheiro de formação, né? Os engenheiros mesmo que trabalham só com esse setor de programação fazem. Mas a gente também precisa configurar, principalmente nas Legal Techs, a gente lida muito com documentos jurídicos, processos jurídicos. Coisas burocráticas, de fato. Exatamente. E, assim, a gente precisa ter essa mente aberta e para entender mesmo os processos das empresas, para a gente entender onde está a burocracia, onde que eu preciso atacar. Então, você precisa ter essa criatividade o tempo todo na sua cabeça, você fica lá borbulhando para entender, olha, isso aqui eu acho que é melhor eu usar essa forma de configuração, isso aqui eu preciso fazer uma reunião com o cliente para poder entender. Você tem que entender sobre gestão de projetos, então, assim, eu faço muito cronograma de projetos, faço esse gerenciamento também, tô nessa tarefa aqui que eu preciso entregar, mas paralelamente a isso eu preciso cobrar fulano de me entregar essa tarefa. Aí no seu dia a dia, então, você já citou 3 coisas que não são tão comuns, assim, de um advogado tradicional. Que é a experiência do cliente, que você tem que estar em contato direto com o cliente, várias etapas do processo. A parte da programação, que é uma área nova, uma habilidade super nova também para você, né, que você tem que se capacitar. E a parte de gestão, que é uma parte bem da engenharia. Então, são 3 habilidades aí que você foi adquirindo, que não são, né, quando você pensa no advogado, você não pensa exatamente nessas coisas, mas que você teve que praticar mesmo e aprender. Então, assim, são habilidades novas. Sobre as habilidades antigas, como que elas, né, essa parte mais tradicional, te preparou para o que você faz hoje? Sim, eu acho que, assim, é um diferencial que me ajuda muito. Eu já ter trabalhado num escritório de advocacia, já ter feito parte desse setor mais tradicional do direito, tanto em escritório quando eu era já advogada, quando eu era estagiária, que eu trabalhei no fórum, na secretaria de fórum. Então, ter essa visão do processo, de como ele é feito hoje, me ajuda muito, porque eu consigo sacar muito rapidamente quais são os problemas. Então, assim, além disso, quando eu pego um documento jurídico, né, seja um contrato, para automatizar esse contrato, eu consigo ter uns insights de, isso aqui, essa cláusula aqui, eu consigo extrair o que aquela cláusula fala para eu conseguir automatizar aquilo de uma forma mais fácil, para eu conseguir configurar. Então, eu acho que, assim, o direito, ele ajuda muito. Também porque na faculdade a gente aprende muito sobre oratória, então, no momento de fazer reunião com o cliente, às vezes você tem que fazer um treinamento para usar o seu sistema, para os clientes usarem o sistema.
Isso ajuda muito também. Então, assim, eu não descarto de forma alguma nenhuma das habilidades que eu adquiri na advocacia tradicional, porque me ajuda muito mesmo, assim. Então, eu utilizo todos os dias mesmo. Principalmente essa questão da comunicação, eu acho que é, assim, o pulo do gato para você que tá aí, às vezes, na faculdade, que tá começando a explorar aí esses caminhos. O advogado, ele precisa se comunicar. A nossa ferramenta de trabalho é a linguagem, né? Além da lei, do vadimécum, né? É a linguagem, porque não adianta, eu posso ter, assim, um conhecimento jurídico excepcional. Se eu não conseguir comunicar aquilo através de uma petição, por exemplo, para o juiz, exemplo que toda pessoa estudante de direito vai entender. Você tem ali uma petição de 50 páginas. E às vezes você tem uma petição de 2 páginas. As duas falam a mesma coisa. Não necessariamente é a de 50 páginas que vai ter ali o julgamento deferido, né? A sentença ok. Então, assim, a comunicação é uma coisa que eu utilizo muito e que eu aprendi muito na faculdade, né, na advocacia tradicional. E a gente percebe também que todas as experiências são válidas. Às vezes a gente entra, né, também não fazendo algo que a gente gostaria tanto, mas a gente consegue absorver habilidades, né, e as soft skills, que são aquelas habilidades que são interpessoais, da comunicação, igual ela mesma falou, nessas experiências. Então todas são válidas e o que realmente vale mesmo é como você absorve e adapta aquilo que você aprendeu nessas experiências para aprender coisas novas também. Exatamente. Eu acho que nós somos que nem umas caixinhas, né? E aos poucos a gente vai ali se nutrindo, seja de conhecimento, seja de pessoas. Então, assim, eu acho que também uma coisa que me ajudou bastante na minha trilha profissional foram as pessoas que eu conheci no mundo corporativo. Porque, gente, todas as pessoas, até aquele cliente ali, que você que já é advogado, aquele cliente que te liga 9 horas da noite tirando dúvida, ele tem algo para te ensinar. Ele vai conseguir agregar alguma coisa na sua vida de alguma forma. Então, o mundo corporativo, a advocacia tradicional, ela é composta por pessoas. Claro que às vezes você vai encontrar pessoas ali que não são muito agradáveis. Em todo lugar. Em todo lugar. Mas se você encontrar aquelas que são seus padrinhos, que eu tive a sorte imensa de encontrar, então aquilo é uma coisa que você vai levar pra vida. Sim. Seja um padrinho ali técnico, seja um padrinho ali até emocional, porque é difícil. Então, nada você descarta. Nada. Não é porque você tá no setor de tecnologia, numa legal tech, numa advocacia 4.0, numa startup, o que for, que você vai abandonar o seu conhecimento jurídico, porque você vai precisar daquilo todos os dias. Em um momento. Sim. E a importância também do network, né, para a carreira. Então, todas as pessoas que vocês têm contato, seja dentro da faculdade, em alguma outra experiência de trabalho que não seja necessariamente ligada à sua profissão, são pessoas que vão ser importantes. Mesmo que a gente não entenda, assim, de imediato, né, o porquê daquilo, mas sempre fale sobre suas ambições, sobre onde você quer estar, porque pode ser que tenha alguém ali que tem algo a te acrescentar e também a ser um degrau ali também ali da sua escada, sabe? De reconhecer o seu trabalho e poder fazer um contato ali especial, que a gente sabe que contato também, o contato é essencial, mesmo que seja para uma indicação, né? De reconhecer um potencial que às vezes até você mesma não sabe, não conseguiu enxergar, e as outras pessoas conseguem fazer isso e te impulsionar também. Exato, assim, essa parte do potencial eu acho que é uma coisa que mexe muito com o ego, né? Igual eu falei, o mundo corporativo, assim como qualquer outra profissão, o ego, muitas vezes, ele impera ali. Então, assim, você precisa estar aberto para receber feedbacks de pessoas que enxergam esse potencial de você. Então, às vezes, você, igual eu saí aqui de Sete Lagoas, cara, eu fui para a faculdade, né? Fui para o UFOP, já foi um mundo totalmente diferente para mim. Então, depois da UFOP, eu fui para BH, num escritório tradicional, que também foi uma quebra de paradigma absurdo, um mundo diferente, porque eu ainda tinha em mim que eu ia ser que nem Suits, que eu ia chegar no escritório, eu falei, não, mas aqui na faculdade talvez não, mas né, no escritório vai ser. Não é igual Suits. Então foi uma quebra de paradigma, um susto muito grande. Depois caí numa Legal Tech de São Paulo, que eu fiquei assim, gente... Outra realidade. Então, assim, você precisa realmente
tá disposto a enxergar o seu potencial. E isso faz parte, às vezes, você receber um feedback ali que não tá legal, Negativo. mas também você precisa ter essa rede de apoio ali, essas pessoas para te ajudar. E às vezes a gente vê tanta coisa, assim, principalmente no TikTok, no LinkedIn, que o mundo corporativo é um monstro e que você é leão comendo leão. Cara, assim, sim, tem essas pessoas, igual eu falei. Mas eu acho que a gente não pode deixar esse tipo de comentário, esse tipo de situação barrar os nossos sonhos, as nossas ambições. E assim, eu acho que pra mim foi fundamental ter a rede de apoio que eu tenho hoje, de mulheres, de pessoas LGBTs. Então, assim, a empresa que eu trabalho hoje, ela é muito diversa, a gente foca muito nisso, de diversidade, de mulheres. A minha chefe é uma mulher, e ela é, assim, fodástica, não é porque é minha chefe que deve assistir isso. Mas, assim, então, a gente precisa realmente estar aberto e não ter medo. Porque, senão, se a gente ouvir todo comentário negativo, a gente não entra nesse universo. E tem pessoas legais, tem pessoas que precisam se apoiar. E principalmente nós mulheres, eu lembro que na pandemia eu entrei num grupo de apoio de advogadas. Então, porque a gente estava se sentindo tão solitária, home office, todo mundo, assim, não sabendo o que fazer. E aí descobri esse grupo de mulheres advogadas e, assim, cara, me ajudou. E você horrores. consegue se reconhecer naquela posição também, porque é muito da referência. Às vezes a gente não consegue sonhar com aquilo porque a gente não tem uma referência que chegou lá, sabe? Então, é muito importante a gente ter essa visibilidade para poder também sonhar com aquilo e acreditar que realmente vai ser capaz. E assim, comece falando sobre sonhos também, me veio aqui agora, onde que você quer chegar? Você consegue ter uma dimensão de, daqui 5 anos eu quero estar nessa posição, eu quero estar fazendo isso? Como é que é isso pra você? É bem claro ou você deixa as coisas fluírem? Então, eu já fui muito assim, muito pragmática. Então, daqui 5 anos eu tenho que estar assim, daqui 10 eu tenho que estar assim. Mas depois de tanto, assim, bater cabeça, digamos assim, eu cheguei à conclusão que, claro, a gente tem que ter metas. Então, hoje eu sei que eu quero subir de cargo, eu quero ter novos desafios, porque você sabe que vai chegar um momento que eu vou dominar e vai ficar, não... Né? Eu não sei se a gente domina completamente, porque é o que eu falei, todo dia você vai aprender alguma coisa nova. Mas assim, eu vou querer coisas diferentes e tudo mais, mas eu tento não me prender demais nisso. Então hoje, quando eu me pego nessa situação, isso é uma coisa muito pessoal minha, tem gente que lida muito bem com isso, assim, conheço pessoas que têm a vida totalmente planejada. Mas por eu já ter sido muito assim, e ter sido uma coisa que me prejudicou, hoje eu sei que, olha, quando eu me vejo lá na frente, eu quero conseguir fazer isso. Eu quero ter uma qualidade de vida, que pra mim hoje é o top 1 das minhas prioridades, é ter uma qualidade de vida, porque, como eu falei, o mundo corporativo tem os seus bons, mas tem os seus ônus, que eu vivi tudo. Sim, eu acompanhei. Você acompanhou. De perto. De perto, né? E falando sobre esses ônus, a gente pode falar até um pouquinho sobre isso, né? Você se sentir confortável também, da pressão e ter que entregar muito o tempo inteiro e provar o seu trabalho o tempo inteiro, assim. Eu te acompanhei, eu vi que você chegou à beira de um burnout, assim, né, em algumas outras experiências que você teve. E como que você conseguiu sair disso e hoje ter mais consciência de não se deixar levar nesse limite por causa do trabalho, assim? Porque a Ana Flávia, gente, ela era, assim, a gente até falava que ela era viciada em trabalhar. Mas a gente vê hoje, a gente entende que não é legal adotar, né, essa postura também. A gente quer entregar, a gente tem essa ansiedade de mostrar que o nosso trabalho é bom, que a gente merece estar ocupando aquelas posições, mas ao mesmo tempo, como não deixar isso ultrapassar limites e você, né, em relação à sua saúde mental mesmo, como que você cuida disso, como que você lida com essas coisas, assim, no dia a dia? Sim, eu acho que hoje eu tenho muito medo disso acontecer. Eu até falei pro meu terapeuta hoje, inclusive, falei, cara, eu tenho muito medo de voltar pro que eu tava antes. Então eu sempre me policio muito, porque eu já tenho esse perfil, essa tendência de, eu querer abraçar o mundo, eu querer fazer além, e às vezes não tem necessidade. Eu acho que o primeiro ponto você tem que ter autoconhecimento para se entender e se compreender. Eu acho que é isso que é a questão. Então, assim,
eu acho que eu tive momentos, você acompanhou isso, que foi muito difícil pra mim. E hoje eu vejo que veio muito depois de muita terapia também. Então, assim, meu psicólogo, se ele assistir isso, obrigada. Obrigada, Matheus. Aí, o que acontece? Eu me coloquei numa situação de que eu me sentia muito menos do que o ambiente que eu estava. Então, a comparação. Desigual. Eu tava, hoje, assim, a partir do momento que você tem esse tino, né, hoje em dia eu já consigo identificar empresas que, se me convidassem, eu não iria. Eu não curtiria, não é mais o meu perfil. Da mesma forma, escritório de advocacia, mas antigamente eu não tinha. Até porque, né, tinha acabado de entrar e tudo mais. Então, assim, eu acabei passando muito por isso, porque você conhece pessoas, o mundo corporativo, ele tem muitas pessoas muito fodas. E tem pessoas que não são tão fodas, igual eu falei, mas tem pessoas que são incríveis. E você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Igual eu falei agora há pouco, eu saí de Sete Lagoas, uma cidade pequena, comecei a trabalhar com pessoas de outros países. Então, assim, eu fiquei, gente, não é pra mim, eu acho que não é o suficiente. Isso me trouxe uma cobrança absurda, porque eu achava que eu nunca ia chegar onde essas pessoas estavam. Então eu tinha que fazer sempre o triplo. Paralelamente a isso, tinha o fato da representatividade, que depois de muita terapia, eu percebi que isso acontece. Quando você não tem pessoas, ou tem pouquíssimas pessoas parecidas com você no ambiente que você está, sejam mulheres, sejam pessoas negras, você fala assim, isso aconteceu alguma coisa, não, eles me contrataram errado, não é pra mim. Autossabotagem. Autossabotagem. Então, teve esse fator interno de que eu não me sentia suficiente, então eu sempre fazia o triplo do que era exigido. Tem a exigência também externa, porque a partir do momento que você faz o triplo, eles já pensam, então ela pode mais 5, ela pode 6, ela pode 7. A gente tem que entender que a gente está falando de empresas, né? Empresas visam lucro, a gente também não pode achar que porque a empresa é legalzinha, porque eu posso levar o meu cachorro, porque eu posso andar sem aqueles trajes, né, da advocacia, ela não tá visando lucro e tudo mais. Então, o que acontece é que muitas vezes você tem essa autossabotagem e tem também uma exigência muito grande. Eu sempre penso assim, a pessoa que tá me cobrando, tem alguém cobrando dela. E a pessoa que tá cobrando dela, tem outra pessoa que tá cobrando dela. Então não é pessoal. Aquela pessoa, às vezes já foi pessoal, às vezes a pessoa ela me cobrava porque ela duvidava da minha capacidade por eu ser mulher, por eu ser jovem, às vezes por eu ser negra. Já aconteceu. A gente não pode achar que a gente vive na Disney. Sim. Mas hoje em dia eu tenho mais empatia de entender que, olha, isso aqui não é pessoal. Então, essa pessoa que está me cobrando, ela não está fazendo isso porque ela quer me ferrar com o meu chefe ou algo do tipo. Ela está fazendo isso porque ela está sendo cobrada. Então você tem que ter muita paz de espírito, porque sim, seja numa legal tech, seja num escritório de advocacia, você vai ser cobrado demais. Mas eu acho que é ter essa empatia e entender que, assim, você tem que sempre ser transparente, seja com o seu superior, seja com a pessoa que está ali trabalhando com você, porque a transparência é a chave do negócio. Então, assim, sempre busca, para vocês que têm interesse, né, sempre buscar realmente ser transparente com as pessoas, mostrar como que você dá conta, quando você não dá, e assim, não é pessoal. E eu sempre, um mantra que eu tô levando pra minha vida ultimamente, que uma amiga minha do trabalho me ensinou é o seguinte, você não tá lidando com vidas, você está lidando ali às vezes com um prazo, com uma situação, uma cobrança excessiva, então calma. Nem tudo, se tudo é urgente, nada é urgente. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, às vezes, você tem que ser essa pessoa que vai colocar ali os panos quentes, porque às vezes, na minha rotina, eu tenho que ser a pessoa que vai conciliar um lado com o outro, seja um engenheiro com outro engenheiro. Então, você tem que, calma, galera. Então, é terapia. Perfeito. Eu ia até falar para você dar uma dica aí para quem tem interesse, mas assim, eu acho que você já falou e complementou super bem sobre as competências que a gente precisa ter no mercado, como lidar com algumas questões difíceis, né?
E você tira de letra, assim, igual eu falei, é uma pessoa que eu me inspiro bastante em tudo que eu vou fazer. Eu penso, como a Ana Flávia faria isso? Porque realmente ela é muito boa no que ela faz, no que ela se propõe a fazer. E eu fico muito feliz por você ter aceitado esse convite, né? São 10 da noite, gente, eu vou deixar aqui registrado, 10 da noite. Ela trabalhou o dia inteiro e ela veio aqui para poder contar um pouco da história dela. E amanhã ela vai trabalhar cedo, assim como todos nós. Mas assim, pra mim é muito especial você ter vindo e eu fico muito, muito feliz por você ter compartilhado com a gente aí toda a sua experiência. Espero que também sirva aí pra inspirar pessoas a alcançarem posições que você também já conseguiu alcançar. Ai, obrigada. É isso, obrigada, amiga. Me chame sempre. Segunda temporada, se tiver. Esse foi mais um episódio do Na Trilha das Minas. Para acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos exclusivos, segue a gente no Instagram, @natrilhadasminas. E também não esquece de seguir o podcast no Spotify e se inscrever no nosso canal do YouTube. Obrigada por estar com a gente e nos vemos no próximo episódio.